Olá, meus queridos líderes da Escola Sabatina. Que alegria ter você aqui comigo para sonharmos juntos, planejarmos o ano de 2026. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você quais serão os nossos materiais, as nossas prioridades, as nossas ênfases. Eu tenho certeza que você será capacitado, motivado, vai ser uma bênção. Você que está começando agora, fique ligadinho aí, porque tem muitas novidades para 2026 e você, que já é veterano, já tem experiência, você também será muito abençoado e enriquecido. Bom, eu quero começar com esse texto aqui, ó. Ele fala muito ao meu coração. A citação aqui do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. Aqui diz assim, ó: a Escola Sabatina, quando devidamente dirigida, é uma vinha do Senhor que precisa ser cultivada. Interessante que essa citação ela fala diretamente a você, líder, a nós, líderes. E diz que quando a Escola Sabatina ela é bem cuidada, ela é devidamente dirigida, é como uma vinha, é como uma plantação que precisa ser cultivada. Interessante que o texto aqui poderia usar outras comparações, ilustrações para falar sobre o papel do diretor da Escola Sabatina. Mas aqui foi usado a palavra cultivar. E sabe, você líder da Escola Sabatina, você foi chamada para cultivar. É isso mesmo. Você vai perceber que o cultivo, a ação, ela pode ser exatamente comparada com aquilo que o líder da Escola Sabatina vive. E eu sei que tem muita gente que está me assistindo que até trabalha nessa área de agricultura e sabe como não é fácil. Por exemplo, cultivar exige dedicação. Quem se dedica vê a Escola Sabatina florescer com organização e constância. O líder da Escola Sabatina, ele tem que estar ali todo sábado, tem que preparar ali o programa da Escola Sabatina, tem que motivar os professores, tem que organizar a classe dos professores, tem que acompanhar o calendário, tem que estar ali o tempo todo, exige dedicação. Sabe, o agricultor, ele precisa ter paciência e o diretor da Escola Sabatina também. Porque o agricultor, ele não pode forçar o fruto. Ele respeita o tempo das plantas. A paciência permite enxergar o valor do processo, não apenas do resultado. Ou seja, se você sonha em ter uma escola sabatina aí vibrante, uma escola sabatina forte, engajada na área missionária em todos os sentidos, você precisa entender que isso é um processo. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Você precisa ter paciência, acompanhar os processos, trabalhar e ter paciência. E aí você vai ver que com o tempo ela vai dar a resposta, ela vai dar os frutos. Os membros vão compreender, os professores vão fazer o seu papel e a Escola Sabatina vai decolar. Você sabe que na área da agricultura exige também repetição. O diretor da Escola Sabatina também vive repetindo as coisas, né? As suas falas, as suas ações. Todo agricultor, ele rega, ele aduba, ele limpa o solo repetidamente. E na Escola Sabatina também existem práticas que precisam ser constantes, porque é na repetição que criamos cultura, hábito e produzimos transformação. Quando é no período do Projeto Maná, por exemplo, você vai lá, compartilha um post incentivando os irmãos a fazer assinatura e no outro dia você tem que postar novamente. Às vezes alguns membros te fazem uma pergunta, tem alguma dúvida a respeito da Escola Sabatina, de alguma coisa relacionada ao programa, e aí no outro dia outro faz a mesma pergunta e você tem que repetir. Isso faz parte. Isso faz parte da nossa liderança. O diretor da Escola Sabatina ele tem que saber conviver com a repetição. Isso é natural. Outra coisa,
Mais uma comparação aqui da agricultura com a direção da escola sabatina. O agricultor ele tem que ser perseverante. Continuar mesmo quando os frutos demoram, e como demoram às vezes. O agricultor sabe que terá dias de sol forte, de chuva demais e até de pragas. E perseverar garante que a colheita virá, mesmo que pareça demorada. Ei, diretor, diretora, você precisa perseverar. Talvez você terminou o ano de 2025 e não conseguiu, sabe, implantar tudo que você gostaria. Talvez você não conseguiu colocar a classe dos professores. Talvez você não conseguiu implantar a placa da escola sabatina. Talvez você não conseguiu mobilizar as unidades a se confraternizarem. Enfim, são tantas coisas, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diretor da escola sabatina tem que perseverar. Diretor da escola sabatina não joga a toalha, ele fica firme. Ele entende que Deus está no controle de tudo, que é um processo e no tempo certo o fruto virá. O fruto virá. Sabe, nós, líderes da escola sabatina, temos que respeitar o tempo. O agricultor, ele entende sobre isso. Nada floresce do dia para a noite. Toda colheita leva um ciclo natural. Entenda isso. Respeite esse tempo. E entenda que Deus está no controle guiando todas as coisas. Mas tem um outro texto também, do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, que diz assim, ó, a escola sabatina é um dos mais importantes instrumentos missionários da igreja e deve ser conservada em um elevado padrão. Aqui já fala do propósito missionário que a escola sabatina deve ter. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Se você acha que a escola sabatina é apenas para os membros da igreja, se você acha que a escola sabatina é apenas para conservar a membresia, você está equivocado. A escola sabatina ela foi criada com um propósito missionário. Quando ela foi criada, lá em 1852, quando Tiago White escreveu as primeiras lições, e tudo isso aconteceu antes mesmo da igreja ser formalizada em 1863. A estrutura da escola sabatina tinha por base duas coisas. A base educacional, a educação bíblica, preparar o povo a conhecer mais a Bíblia, ter fundamentação, mas ao mesmo tempo preparar esse povo para a missão. Porque a compreensão original era que através da escola sabatina muitas pessoas poderiam ser alcançadas, muitas pessoas poderiam ser transformadas. A escola sabatina tem que ter esse propósito. A sua igreja precisa entender isso, os professores aí da sua igreja precisam entender isso. E eu queria agora fazer algumas reflexões com vocês, porque a escola sabatina tem alguns desafios, e você sabe disso. Temos desafios. E eu posso dizer para vocês que talvez um dos principais desafios que nós temos, é mostrar que a escola sabatina não é um programa. A escola sabatina não é um programa que acontece só no sábado e acabou. Mas pastor, infelizmente é o que tem acontecido aqui na minha igreja. Ora, se tem acontecido dessa forma na sua igreja, você já pode detectar aí que há muito trabalho. Porque a escola sabatina, ela deve ser muito mais do que simplesmente um programa. A escola sabatina ela deve ser um ministério que está em movimento através das unidades de ação. Você sabe por que nós chamamos de escola sabatina? Alguns atrelam a palavra sabatina a sábado. Mas você sabia que essa palavra para a escola sabatina ela não foi cunhada pensando no sábado? Mas, pastor, mas ela se reúne no sábado ali e tal, para a recapitulação da lição? Sim, a gente recapitula no sábado, mas a palavra sabatina, ela vem de sabatinar, ou seja, é um momento onde o professor, ele faz perguntas aos alunos daquilo que estudaram na Bíblia, daquilo que foram impactadas, há uma troca de ideias, há uma troca de experiências. Isso é escola sabatina. Ou seja,
A escola sabatina, ela deve ser um ministério que atua não somente aos sábados, mas, quem sabe, na sexta-noite, num pequeno grupo, quem sabe num domingo, à tarde, fazendo visitas aos afastados, através ali da unidade de ação, o professor liderando, mobilizando, durante a semana, por aí vai. A escola sabatina não deve se resumir apenas no sábado pela manhã, na recapitulação da lição. Se ela se resume a isso, de fato, ela é um programa. Mas se o professor, juntamente com a sua unidade, tem um planejamento de ações para realizarem pesquisa bíblica, visitações missionárias, fazer serenatas para quem está afastado, fazer caminhadas de oração, confraternização, enfim, ele está fazendo a unidade estar em movimento. E aí sim a escola sabatina ela vai cumprindo o seu propósito original. Então esse é um desafio que temos. Eu queria, nesse momento, te ajudar a fazer um diagnóstico de como está a escola sabatina aí na sua igreja. Eu vou fazer 9 perguntas. À medida que eu for perguntando, se a resposta for sim, você acumula 1 ponto, ok? Se a resposta for não, é 0. E aí no final eu vou mostrar o resultado. Isso aqui vai servir para você já entender como é que está a escola sabatina aí na sua igreja. Fazer uma autoavaliação, tá? Vamos lá então? Tá preparado? Primeira pergunta. Como é a frequência dos membros na escola sabatina da sua igreja? Como é a frequência? É bem menos do que o culto? Ou nem tanto? É a mesma coisa? Como que é? Bom, se for boa, você coloca 1 ponto. Se for fraca, é 0, ok? Segunda pergunta. Os professores têm um plano de visitação aos alunos da unidade de ação? Os professores têm esse hábito, esse costume de visitar os alunos? Bom, se for sim, acumula 1 ponto. Se for 0, se for não, é 0. Muito bem. Terceira pergunta. As unidades de ação da sua igreja possuem um plano missionário e realizam de forma consistente as atividades desse plano? Aí vem a questão da unidade estar em movimento, né? As unidades têm um planejamento missionário de de entregar livros missionários em uma região específica, em ter uma classe bíblica da unidade, a unidade fazer visitações. Tem um plano assim? Se for sim, 1 ponto. Se for não, 0. Ok. Quarta pergunta. Vamos lá. Tá contando aí? Tá contando? Muito bem. Os professores da escola sabatina da sua igreja participam ou participaram do curso Professores Apaixonados? Eles participaram desse curso? Sim ou não? Ok? Quinta pergunta. Em sua igreja, a classe dos professores, está em funcionamento ou não? Como é que tá? Se a resposta for sim, 1 ponto. Se não, 0. Ok. Sexta pergunta. As unidades de ação da sua igreja têm trabalhado ações que geram um companheirismo? Ou seja, as unidades aí têm esses momentos de confraternização, quem sabe um piquenique, eles tomam açaí juntos, uma pizzada, o famoso junta a panela. Tem esses momentos aí? Ok? Sétima pergunta. Na sua unidade de ação, a placa da escola sabatina é trabalhada e, além de preenchê-la, vocês oram pelas pessoas ali descritas? Então, as unidades aí da sua igreja têm as placas físicas, colocam a placa ali no banco, são preenchidas ali pela secretária, elas são utilizadas, ok? Oitava pergunta. Os diretores da escola sabatina têm apresentado o quadro comparativo da escola sabatina, a placa digital, pelo menos uma vez por mês em sua igreja? Você sabe que a placa é o quadro comparativo de hoje, ok? Ela está sendo usada aí, ela está sendo relatada pelo menos uma vez por mês. Você tem juntado os dados, você tem pegado as informações com os professores
e tem relatado isso pelo menos uma vez por mês? Muito bem. Nona e última pergunta para você fazer esse diagnóstico. A escola sabatina da sua igreja, por meio das unidades de ação, gerou algum batismo neste ano? Teve algum batismo? Teve alguém que foi alcançado pela influência, pelo trabalho de alguma unidade ou até mesmo de algum professor? Muito bem. Vamos para o resultado? Vamos para o diagnóstico? Vamos lá. Se na somatória das perguntas aí foi de 0 a 4 pontos, o solo está seco. O solo está seco, precisa regar, precisa adubar um pouquinho mais, cuidar um pouquinho mais. A escola sabatina está em alerta, mas ela pode melhorar. E eu creio que ela vai melhorar. Não desista, ela vai melhorar. Agora, se foi de 5 a 7 pontos, o solo está em reparo. Na verdade, o solo já está respondendo, mas há ainda um espaço para crescer um pouquinho mais. Já está crescendo, mas pode crescer um pouquinho mais. Agora, se chegou de 8 a 9 pontos, o solo está fértil, a escola sabatina aí está saudável, ela está pronta para produzir discípulos. Podemos dizer que é uma escola sabatina referência, modelo, ok? Esse diagnóstico ele é muito importante para você entender, quem sabe, os pontos que você precisa melhorar, os pontos que a escola sabatina ela pode evoluir e desenvolver aí na sua realidade. Tem um texto do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina que diz assim: onde há boa organização na escola sabatina, há maior interesse, há uma melhor frequência e melhores resultados espirituais. Fantástico, né? Então, querido líder, querida líder, não desista. Talvez você olhe aí para a sua igreja e percebe uma escola sabatina deficiente, uma escola sabatina que há muito o que crescer. Não desista. Por isso, coloque essas dicas aqui em prática, use os materiais que vamos estar compartilhando com vocês. Tem um planejamento, tem organização e eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar os seus esforços. Amém? Muito bem. Detalhes importantes que todo diretor da escola sabatina precisa entender. Anota aí, ó. Primeira coisa, a sua principal ferramenta de trabalho é o auxiliar da escola sabatina. É no auxiliar da escola sabatina que você tem todo o planejamento de trabalho, que você tem o programa que deve ser realizado, que você tem as orientações, é bem mastigadinho ali, porque tem o que você vai falar na introdução, como é que você vai encerrar, tudo respeitando as datas do ano. Então, é a sua principal ferramenta de trabalho, ok? Todo ano, todo trimestre, eu entrego para vocês esse auxiliar físico, mas também eu entrego ele em PDF também para aqueles que gostam de usar de forma virtual, tá bom? Então, todo trimestre eu envio para vocês. Então, essa é a sua principal ferramenta de trabalho, ok? Mas para 2026, nós estamos lançando uma novidade. Cada professor também terá um planner. Gente, esse planner foi preparado com muito carinho para aprimorar, para trabalhar, para ajudar os professores a fazer um planejamento eficaz, para que de fato a unidade dele possa se envolver com o trabalho missionário. Então, esse planner, ele fala como fazer a gestão, ele fala como fazer o trabalho, como o professor vai mobilizar a sua unidade, como que ele vai fazer um planejamento, e nós iremos entregar esse planner, e eu peço que você, diretor, já entregue esse planner para cada professor aí das unidades da sua igreja, tá bom? Quero compartilhar com vocês o calendário.
essas são as principais datas, são 5 datas, fique atento com essas datas, né? Temos lá o dia D matrículas da Escola Sabatina, que vai acontecer em fevereiro, temos o início do curso Professores Apaixonados, que vai acontecer em maio, temos o lançamento do Projeto Maná, que é em julho, temos o dia D do Projeto Maná, que é em agosto, e temos o aniversário da Escola Sabatina, que é em outubro. Então, esse é o calendário, fique atento com essas datas, porque são importantíssimas. Esse ano foi um ano de bênçãos. Por que não lembrar como foi o curso Professores Apaixonados esse ano? Nós fizemos em formato de podcast. Os nossos administradores e também os departamentais participaram e foi um sucesso. Nós falamos sobre como o professor ele pode incentivar a unidade na parte de comunhão, na parte de relacionamento, na parte de missão. Demos dicas na área pedagógica para os professores, falamos sobre pequeno grupo, falamos sobre como o professor pode usar a placa, falamos, assim, vários assuntos importantes para o aprimoramento do professor. E essas aulas estão lá no canal Adventistas Capixabas, lá no YouTube. Então, assim, você pode assistir, foi uma bênção, fizemos em formato de podcast, foi maravilhoso. Esse ano, no ano de 2025, nós tivemos também os festivais de unidades de ação e pequenos grupos, tivemos a formatura dos professores apaixonados, foi uma bênção. Eu quero agradecer a todos que puderam participar, que fizeram caravanas, que viajaram e que se formaram. Que bênção! 2025 foi um ano, assim, extraordinário. E por que não falar do Projeto Maná? Gente, o Projeto Maná foi histórico aqui na Associação Espírito Santense. Milhares de pessoas fizeram a assinatura da lição e garantiram o Maná para 2026, né? E aí vocês estão vendo algumas fotos aí das igrejas fazendo ali o call center, fazendo as assinaturas das famílias, os pastores. Foi, assim, extraordinário. Eu trouxe aqui um resultado que a União compartilhou conosco e vocês percebem que a Associação Espírito Santense foi o campo aqui da nossa União com mais assinaturas. Olha só, em 2024 nós tivemos mais de 11 mil assinaturas, 11.196. Em 2025 nós fechamos com 12.400 assinaturas. Você diz amém? Um crescimento de mais de 10%. Então, assim, louvado seja Deus, muito obrigado. Porque isso daqui não é simplesmente número. Não, isso aqui são pessoas que se comprometeram com a palavra, se comprometeram em garantir o alimento espiritual para a sua igreja, para a sua família. Então, louvado seja Deus por esse resultado. Tivemos também o Bom de Lição. Esse projeto foi muito legal, compartilhando ali no WhatsApp, muitas pessoas participaram, alguns aí usaram o Bom de Lição até para incentivar os seus alunos a estudarem mais a lição, foram compartilhando o link, aquela coisa toda. E nós tivemos um finalista na União aqui do nosso campo, né, o Marcos Godoy, né, que foi lá, representou muito bem, foi fantástico, fantástico. E para esse ano, aqui vem uma novidade fantástica. Nós produzimos aí uma caixinha com 60 cartões para serem usados aí pelos professores a cada sábado com os alunos. Então, ele pode compartilhar pelo menos 4 cartinhas ali com os alunos e eles vão dando ali, vão participando, vão compartilhando as suas experiências baseado no estudo da lição. E na própria caixinha tem toda uma explicação de como é que usa, como é que aplica o Bom de Lição. E nós iremos entregar essa caixinha aí para todas as igrejas. Cada unidade terá pelo menos uma caixinha para o professor poder trabalhar na sua unidade. Ele que vai coordenar o diálogo. E a intenção é, de fato, incentivar, melhorar
ainda mais o interesse do aluno no estudo da Bíblia, no estudo da lição da escola sabatina. Gostou da ideia? Gostou? Eu estou vibrando aqui com o bom de lição. Amigos, uma dica. Para a recapitulação da lição, o ideal é que seja feita por unidade de ação e não em formato de lição geral. Essa não é uma recomendação apenas do pastor Janderson, essa é uma recomendação da igreja. Se você pegar o próprio manual da escola sabatina, lá você vai encontrar essa orientação muito clara. Eu sei que tem casos que às vezes é uma igreja menor, é um grupo menor, que são poucas pessoas, não tem como dividir. Aí é uma coisa, mas se a sua igreja ela já tem como dividir unidades, ter pelo menos 2, 3, 4 ou até mesmo 5, já tem os professores ali bem escolhidos, isso vai potencializar muito mais o estudo da lição, a participação, o interesse dos alunos na lição da escola sabatina. Já foi comprovado que quando tem um grupo menor de pessoas ali participando juntamente com o professor, as pessoas participam mais, as pessoas aprendem mais, a lição ela é outra. Então, vamos trabalhar isso. Já comece a pensar aí na sua igreja se há possibilidade de ter mais de uma unidade, se tem só uma por enquanto. Se tem mais, pense na possibilidade de, se tem alguma unidade que já está com 15, 12, 15 alunos, já dá para dividir. Aliás, o manual diz que o ideal é que uma unidade ela tenha de 10 a 12. Passou disso, já pode dividir, já pode multiplicar, podemos assim dizer. Tá? Então veja isso aí com bastante carinho, porque nós sonhamos em ver a lição sendo recapitulada nas unidades. Quero compartilhar com vocês também uma orientação muito importante, embora eu imagino que muitos já tenham esse conhecimento, mas é importante sempre reforçar. Eu sei que tem muitos que estão assistindo aí estão começando essa função, esse Ministério da Escola Sabatina pela primeira vez, então é importante reforçar isso daqui. Como que é o programa da Escola Sabatina? Começa às 8h45 com a recepção, correto? Aí, 9 horas, as boas-vindas e oração, tudo dirigido pelo líder da Escola Sabatina. Às 9h05, 9h05, tem o louvor. Quando dá 9h10, aí vem o informativo das missões mundiais, que você pode baixar o vídeo no YouTube, certo? Às 9h14 vem a divisão dos membros das unidades de ação. Quando for 9h15, aí começa o momento ali do professor com a unidade, a recapitulação da lição nas unidades. E quando der 10h15, aí é o encerramento da escola sabatina com o relatório da placa digital e oração. Já já vou falar um pouquinho sobre a placa digital, tá? Então esse aqui é o programa oficial que deve ser realizado em todas as igrejas do nosso campo. Agora, deixe-me orientar um pouquinho sobre o momento do professor na unidade. Veja, o momento do professor é a partir ali de 9h20, certo? 9h20 é o momento pastoral do professor. É o momento pastoral e missionário. Esse é o momento, e ele vai ter 15 minutos para isso, de registrar a presença, perguntar a cada membro como foi a semana, criar o itinerário de visitações, apresentar o relatório da placa de estudos da unidade, confirmar com a unidade as ações missionárias do mês e motivar a unidade para o trabalho missionário. Tudo isso daqui ele vai fazer em 15 minutos, que é o momento pastoral e missionário da unidade. Gente, isso daqui está no manual da Escola Sabatina. É uma orientação. E claro, isso aqui só vai reforçar essa ideia de que a unidade, ela foi feita, ela existe para trabalhar também para além das paredes da igreja. E é nesse momento estratégico, pastoral e missionário que o professor vai trabalhar isso. Percebe? Quando der 9h35, aí é o momento da recapitulação dos pontos principais da lição. Você sabe que
A lição, os membros já estudam em casa, nós já estudamos a lição em casa. Na igreja ao sábado, nós recapitulamos. Ali, esse momento, não é o momento do professor estudar a lição com o aluno, não, é o momento de recapitular. Por isso que ele vai pegar os pontos principais da lição, e lançar para a unidade compartilhar das suas experiências, dos seus aprendizados. Essa é o momento, essa é a recapitulação ideal. Quando os alunos participam, quando os alunos falam, e uma dica, ao você fazer a pergunta, sempre faça uma pergunta ampla, para gerar um raciocínio, para gerar ali um compartilhamento de ideias. Isso vai ajudar bastante, ok? Então, de 9h35 a 10h10 é o momento que o professor terá para destacar os pontos principais da lição. Ficou claro, gente? Tranquilo? Podemos trabalhar nessa linha? Esse daqui é a recomendação que temos para esses momentos. Ok, deixa eu falar um pouquinho agora sobre o cartão da Escola Sabatina. Gente, se o auxiliar é a ferramenta de trabalho do diretor da Escola Sabatina, o cartão é a ferramenta de trabalho do professor. Porque no cartão, ele não apenas vai registrar a presença, a frequência dos alunos, mas ele vai também registrar os dados gerais. O cartão é como se fosse o termômetro da unidade para o professor realmente ver como é que está. E agora é o seguinte, essas informações podem ser registradas pela secretária no cartão, e aí ela pega as informações do cartão e coloca na placa física. E depois pode pegar as informações da placa física e colocar na placa digital para ser relatada, para ser compartilhada as informações todo sábado ali no final da escola sabatina. Então, assim, esse cartão, gente, está excelente. Se você perceber, ele agora foi ampliado, porque muitos de vocês diziam que tinha pouco espaço para colocar os nomes, então a igreja colocou, ampliou para dar a oportunidade de colocar mais nomes, registrar mais nomes. Então, o cartão para esse ano de 2026 está excelente, tá? E nós iremos enviar para vocês aí, vai chegar na sua mão, tá bom? Uma orientação, e eu já tenho percebido isso em muitas igrejas do nosso campo, e eu queria reforçar essa orientação, essa dica. Quando tiver batismos na sua igreja, e em nome de Jesus, no ano de 2026 vai ter muito batismo na sua igreja. Amém? Eu não vi não. Amém? Amém. Prepare um kit missionário do novo converso em parceria com a secretaria. Geralmente quem prepara o kit de batismo é a secretária, correto? Coloca lá a revista do membro, coloca lá a Bíblia, o certificado e tal. Mas eu queria te desafiar, diretor da escola sabatina, a sempre que tiver batismo, inserir uma lição da escola sabatina. Ou seja, fazer com que aquele novo na fé já comece a sua jornada espiritual como um aluno da escola sabatina, estudando a palavra. E digo mais, no dia do batismo seria muito interessante se o professor da escola sabatina estivesse entregando essa lição, ou até mesmo o kit missionário, o kit de batismo, lá para o batizando. Estivesse junto ali, para justamente demonstrar para a igreja e demonstrar para aquela pessoa que aquela pessoa está sendo acolhida em uma unidade de ação. Então, eu te desafio a fazer essa parceria com a secretaria e em todo batismo, o batizando receber uma lição da escola sabatina, ou se não, até mesmo uma assinatura da lição da escola sabatina, ok? Outra diquinha, estão anotando aí? Estão anotando? Monte uma equipe de trabalho, não trabalhe sozinho, não trabalhe sozinha, não, monte uma equipe de trabalho.
Eu sugiro a sua equipe ter um diretor associado e também uma secretária, tá? E esse ano de 2026, nós teremos uma secretária para o campo, uma orientadora para secretárias da Escola Sabatina e para secretárias de unidade, que é a Gracineia. Então, ela nós escolhemos, a elegemos, para que fosse a secretária das secretárias, a orientadora das secretárias. Então, ela vai te passar materiais, ela vai marcar treinamento com vocês, orientações para a secretária, você secretária que está assistindo esse vídeo também, você saber o que você precisa fazer, quais são as suas funções, como que você pode de fato ajudar a sua unidade, a sua escola sabatina a ser cada vez mais organizada, tá bom? Então monte uma equipe. Bom, deixa eu falar um pouquinho também sobre as placas. Chegamos aqui nas placas. Gente, nós começamos, a União trouxe essa ideia das placas já vai fazer alguns anos. Em algumas igrejas elas estão sendo usadas, outras não entenderam bem, não conseguiram emplacar e está tudo certo. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, a placa ainda continua sendo uma ferramenta muito importante e eficaz e nós continuaremos incentivando o uso delas, tá? Então, assim, se você precisar de placas aí na sua igreja, me procure, manda uma mensagem para mim ou se não para minha secretária e a gente vai enviar essa placa para vocês. Temos a placa preta, que é de adultos, temos a placa azul ali no meio, que é a de jovens, e temos a placa ali mais colorida, que é, das crianças, dos primários, juvenis e por aí vai. Então, todas as unidades, elas podem ter essa placa para ter o registro ali das pessoas, por quem elas estão orando, ter ali todo o acompanhamento das metas da unidade e por aí vai, tá? Mas nós temos também a placa digital, que foi lançada no ano de 2025 e nós vamos com tudo para o ano de 2026. O nosso sonho é que todas as igrejas, todas as nossas igrejas, usem a placa digital. Se talvez a sua igreja teve alguma dificuldade com a placa física, não deu certo, aquela coisa toda, tudo bem, mas a placa digital, ela não tem nenhuma dificuldade. É só a secretária da escola sabatina preencher, pega os dados, preenche e a diretora da escola sabatina, ela relata. Muitas igrejas têm relatado no primeiro sábado do mês, que é o sábado missionário, e está tudo certo. Mas para 2026 nós estamos incentivando a relatar todo sábado. Porque nós temos percebido que quando há uma constância semanal, é mais fácil de criar um hábito. Que nem era feito no quadro comparativo. O quadro comparativo antigamente, ele era relatado toda semana. Toda semana. Então, essa é a ideia também para a placa digital. Ok? Nós já temos vídeos explicando como é que preenche. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, eu posso te enviar um tutorial, como é que preenche, tudo direitinho. O fato é, gente, que a igreja ela precisa saber onde que ela está e onde ela precisa chegar. Ela precisa. Essa placa, o relatório dela, ela não é para para colocar os irmãos contra a parede, para só apontar as partes negativas, para dizer que está muito ruim. Não, nada disso. A finalidade da placa ela é servir de um termômetro e mostrar aquilo que a igreja, as unidades podem melhorar. É incentivar, é motivar. A gente só cresce quando a gente vê os pontos, quando a gente percebe de forma clara os pontos que de fato a gente está com deficiência, a unidade está com deficiência. Então a placa é para isso daí, tá certo? Deixa eu falar um pouquinho sobre classe dos professores. Gente, nós sonhamos em 2026 que todas as igrejas tenham classe dos professores. A sua igreja já tem? Não tem? Ela já teve no passado? Então chegou o momento de voltar.
Mas deixa eu dar aqui algumas orientações sobre classes dos professores, até na experiência que eu tenho vivido, tenho percebido nas igrejas que eu tenho passado. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, defina se a classe dos professores será semanal, ou quinzenal, ou mensal. E decida isso juntamente aí com os professores, qual vai ser a melhor opção para a realidade da igreja. Gente, a classe de professores não precisa ser necessariamente uma vez por semana. Não precisa. Ah, pastor, mas eu já participei de uma classe em uma outra igreja que era toda semana. Ok. Time que está ganhando não se mexe. Se tem uma igreja que funciona todo sábado, eles vão lá, tal, tudo certinho, toda semana, está funcionando, os professores estão comprando a ideia, continua. Mas a gente tem percebido que em algumas realidades isso não é fácil. Tem professores que às vezes estão tendo dificuldades de estarem ali. Então, pode fazer então de forma quinzenal. Ou se não, uma vez por mês. Não pode passar disso também, né? Porque aí fica muito distante. Mas de 15 em 15 dias, acho que não fica pesado para os professores. Uma vez por mês? Então defina o período. Defina aí o período. O importante é ter. Outra coisa, defina um ambiente adequado. Gente, a classe dos professores não precisa ser necessariamente na igreja. Não precisa. Pode ser na casa de alguém, pode ser num sítio, por que não? Eu fui numa igreja recentemente e a diretora ali alugou um espaço com piscina, um espaço em aberto, um lugar bonito, e de 15 em 15 dias ela leva os professores para esse lugar. É maravilhoso, eles ficam felizes da vida. Então, assim, defina o local. Vai ser na casa de alguém? Ah, não, a igreja tem atendido bem? Ok. Ah, vamos fazer num lugar aberto? Ok, defina o local. Quer fazer, cada encontro vai fazer num lugar diferente? Tudo bem. Outra coisa, defina o formato. O encontro pode ser presencial ou virtual. Tem igreja que faz toda semana pelo Zoom e de 15 em 15 dias faz de forma presencial. Bacana. Então, assim, você vai ver a melhor realidade. Agora tem que ter a classe de professores. Outra coisa, confraternização. Gente, tem que ter o lanche. Tem que ter a comida é bênção. É ou não é? O povo fica feliz. Então, o lanche é indispensável. Sempre convide o pastor. A presença do pastor vai valorizar ainda mais também a classe. Chame o pastor. A classe, ela precisa ser dinâmica, gente. Ela precisa ser interativa, envolvente, participativa. Se só um falar lá, se você diretor, se só você falar, não vai ser legal. Porque os professores também querem participar, eles querem contribuir. Então, faça de forma interativa. Outra coisa, outra diquinha. Para motivar, reconheça eles. Quem sabe você pode criar um sistema de premiação ou um ranking saudável para incentivar o engajamento. À medida que eles forem participando, vai lá, faça uma pontuaçãozinha, vai mostrando, vai motivando, olha, quem não faltar nenhum dia durante o ano vai concorrer a uma premiação, alguma coisa, para poder motivar eles. Enfim, seja criativo. O líder da escola sabatina nota 1000 é aquele que é criativo. Isso faz a diferença. E o conteúdo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Priorize mais o planejamento, o testemunho no momento da classe de professores e a estratégia missionária do que apenas a recapitulação da lição. E aqui eu quero chamar muito a sua atenção, meu querido líder. Eu tenho percebido que muitas classes têm se resumido apenas em recapitular a lição. E isso, em muitas realidades, tem se tornado até maçante. E aí os professores não voltam. Amigos, com todo o respeito e carinho, opções para a gente poder recapitular a lição, a gente tem aos montes. A gente tem o programa lá da TV Novo Tempo, nós temos muitos pastores que gravam vídeos destacando os pontos principais da lição e são fantásticos. Agora, você pegar a classe de professores para se resumir a isso, você não está usando todo o potencial da classe professor. Sabe como que eu vejo a classe para os professores? Sabe como que eu vejo? Eu vejo como um espaço de reciclagem para os professores. Eu vejo como um espaço de aprimoramento.
Eu vejo como espaço de alinhamento da visão. Eu vejo como espaço para você reforçar para os professores que a função deles é muito além de passar apenas a lição. A função deles é fazer com que a unidade esteja em movimento, é fazer com que a unidade seja missionária, é fazer com que a unidade ela trabalhe para além das paredes da igreja. Aonde que o professor vai ser orientado? Na classe professores. Por isso, que tal você estudar um livro com eles? Eu quero sugerir alguns aqui. Ano passado, nós disponibilizamos alguns livros. Muitas igrejas estudaram esses livros com os professores. Por exemplo, esse aqui, o roxinho ali, ó, Classes Professores Apaixonados, até eu que escrevi esse livro, muito bom para você poder ensinar o professor a fazer um planejamento missionário com a unidade. Tem aquele laranjinha ali que fala sobre as metas, como que o professor ele pode incentivar os alunos através de alvos e metas. Tem aquele branquinho ali, ó, Multiplicando Discípulos, que conta a história da escola sabatina, a função da unidade de ação. Enfim, é um livro fantástico. Tem aquele azulzinho ali que fala sobre igreja e inclusão, como que a unidade ela pode ser inclusiva, né? Como que ela pode abraçar pessoas que têm distúrbios, pessoas que têm autismo, pessoas que têm TDAH e outras questões mais também. Fantástico. Mas eu queria também incentivar vocês tem 2 livros que eu queria sugerir aqui para vocês, que são aqueles 2 primeiros ali, ó, que é o próprio Planner. Lembra do Planner que eu já falei aqui? Que todo professor já vai ganhar. É um livro que acabou de sair do forno. Estuda esse livro com eles. Pega ali, ó, página por página, capítulo por capítulo. E mais, separe os trechos para que cada um possa estudar ao longo da semana e contar aquilo que foi impactado para ser compartilhado no dia do encontro de vocês. Então, assim, o Planner, fica esse incentivo. Use o Planner já nesse primeiro trimestre de 2026 na classe dos professores. Estude todo o Planner, todo o livrinho. E eu tenho certeza que já vai ser uma bênção, tá? Tem aquele livro ali também que eu coloquei, Como Reavivar a Igreja do Século XXI, que fala sobre pequeno grupo, essa questão de comunidade, essa questão de unidade. Então, assim, são sugestões, são dicas. Esses aí também eu tenho em PDF, tá? Se caso vocês precisarem. Então, gente, vamos fazer da classe de professores um momento de aprendizado, um momento de discipulado. Entende? Momento de testemunho, de troca de ideias, de planejamento missionário. Esse é o propósito da classe dos professores. Muito bem. Caminhando aqui para a parte final, eu queria compartilhar com vocês um novo formato que vamos trabalhar para 2026. Esse novo formato, ele foi pensado para melhorar, para acompanhar, para gerir melhor o trabalho de vocês. Eu até peguei essa ideia dos desbravadores aventureiros, né? Que são ministérios maravilhosos que têm esse sistema de coordenação regional e distrital. E eu fiquei pensando comigo, se nós trouxéssemos essa questão de coordenação regional para a escola sabatina, nós teríamos líderes melhores atendidos, melhores acompanhados. E nós escolhemos os nossos regionais. Eu queria apresentar aqui para vocês. Então, eu vou apresentar ali em sequência, né? Então, eu estou ali como o líder, né, geral. Aí tem, abaixo ali, tem a secretária, que é a Jane, conhecida de vocês, é a secretária do departamento. Ao lado dela tem a Gracineia, eu já falei aqui para vocês, a Gracineia, para 2026, será a orientadora das secretárias da Escola Sabatina. Então, você, secretária, repito, você quer mais informações, você quer saber qual é a sua função, o que você precisa fazer, pode procurar a Gracineia que ela vai te orientar, ela é super capacitada para isso. Temos também ali a Daiane Barreto. A Daiane, ela foi escolhida para ser a orientadora para a classe dos professores. Então, dentro de tudo aquilo que eu falei agora, a Daiane, ela vive isso, ela já trabalha um bom tempo com a igreja nessa área, está fazendo um trabalho maravilhoso e nós a escolhemos para ser a orientadora. Então, se você precisar de materiais, se você precisar de orientação, de algum apoio, suporte para
você fazer funcionar a classe de professores aí na sua igreja, a Daiane e eu, obviamente, estaremos à disposição. Tá? Aí vem os coordenadores regionais. Tem a Wanda Guimarães, que é a coordenadora da região 1. Então, você que é da região 1, você que tem um distrito aí da região 1, igreja, a Wanda será a sua coordenadora, estará à sua disposição. A Margarete Santos na região 2, a Patrícia Carminati na região 3, a Sueli Rosali para a região 4, o Américo para a região 5, a Anne Priscila será a coordenadora da região 6 e a Alexandra Gomes, a coordenadora da região 6. Gente, todos esses foram escolhidos assim com muito carinho, com muita oração, não foram escolhidos com pressa, não. São líderes que são líderes da escola sabatina nas suas igrejas ou que já tiveram uma experiência na escola sabatina e nós o chamamos para somar conosco nesse acompanhamento de vocês. Então eles estarão à disposição, vocês terão o contato deles. Aliás, nós também iremos já separar grupos, o grupo agora será por região, o grupo de WhatsApp, tá? Para que o atendimento a você seja ainda mais eficaz, com materiais, com cartões, com orientação, com tudo, ok? Então, essa é a ideia. Pastor, mas qual que é a minha região? Então, coloquei aqui a lista completa para você saber direitinho qual é a sua região, qual é a sua coordenadora, tá bom? Peço que você entre no grupo e eu quero encerrar com esse texto aqui, ó. Olha o que diz o livro Caminho a Cristo. Diz assim: olhai para trás e vede o que Deus tem feito para vos salvar. Olhai para o alto e contemplai o amor de Cristo, que intercede por vós. Mas olhai para o futuro, para a glória que será revelada aos fiéis. Esse texto fala muito ao meu coração porque quando a gente olha para trás, quando a gente vê o ano de 2025, gente, quantas bênçãos Deus nos concedeu na Escola Sabatina, né? Quantos projetos foram realizados, quantas coisas, Projeto Maná, Festival de Unidades. A Escola Sabatina, ela está mais forte. Ela pode fortalecer ainda mais? Pode. Ela pode avançar? Pode. E é por isso que nós vamos continuar olhando para o alto e olhando para a frente, para a glória que será revelada a todos nós. Amém? Muito bem. Eu quero deixar o meu contato aqui com você, se você já tem, já está no grupo, ok? Mas quem sabe alguém aí esteja me assistindo que ainda não está no grupo. Então, pega o meu contato para eu te inserir no grupo e aí você vai também ser conduzido, vai entrar no grupo da sua região para você acompanhar todas as novidades, tá bom? Deus abençoe você, estamos juntos, vamos continuar fortalecendo o coração da igreja. Um forte abraço.